E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, mercado caindo por conta da divulgação de índices de inflação dos Estados Unidos. Não só o Bitcoin e as criptomoedas, mas ativos do mercado tradicional, porque provavelmente a gente não vai ter corte na taxa de juros tão cedo. E essa era uma das principais narrativas que estava fazendo as criptomoedas e os ativos de risco subirem bastante desde o final de 2023. Será que vem mais queda pela frente? Nosso principal objetivo aqui vai ser analisar o gráfico, analisar os indicadores de sentimento, ver onde que estão as regiões de compra e, claro, oportunidades. Nesse vídeo eu vou te falar pontos onde eu estou querendo comprar Bitcoin e outras altcoins aí que, ao meu ver, estão numa região extremamente interessante para estar adicionando na carteira. Logo depois da vinheta. E a queda continua. Ontem, na análise, eu falei sobre algumas possibilidades arriscadas de trade, que inclusive algumas delas até continuam válidas, né? Afinal de contas, a gente está tendo uma retração respeitando os níveis de Fibonacci, depois de um forte movimento de alta e uma queda aí de praticamente 7%. Então, assim, o mercado já pode se considerar estressado, certo? E os traders mais agressivos vão aproveitar justamente os dados serem lançados nesse exato momento que está causando toda essa volatilidade no mercado, essas regiões aqui de suporte, de compras, para estar fazendo operações. Eu vou aguardar um pouquinho mais, eu acho que o mercado ele ainda pode ficar um pouco mais estressado, mas eu vejo um potencial trade aqui acontecendo, tá? Mas antes da gente falar isso, não esquece daquele like e também vamos passar rapidinho no calendário econômico para a gente falar um pouco mais dessa queda, por que ela pode seguir por mais um pouquinho e regiões importantes de acumulação. Então, conforme comentado no giro macro que eu soltei ontem de noite, hoje foi divulgado o CPI, que é o índice de preço do consumidor, basicamente o índice de inflação mais importante lá dos Estados Unidos. E ele veio acima do esperado, veio acima das expectativas, mostrando que a inflação não está tão flexível e caindo, na verdade, né? A inflação ela não está em queda, igual o governo americano, igual o Banco Central americano acredita. Além do mais, mais tarde, isso eu até esqueci de falar no giro macro de ontem, tá? Mais tarde a gente vai ter divulgação das atas da FONC, as atas da reunião do FONC que aconteceu agora, nesse final de março, se eu não me engano, acho que foi dia 20 de março que teve a última reunião. E a gente vai ter mais detalhes sobre as decisões aí do Banco Central e as perspectivas. Além do mais, amanhã a gente vai ter o IPP e os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que também são outros dois dados muito importantes, né? O IPP vai mandar aí sobre o índice de preço do produtor, que também acaba impactando na inflação, e os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que medem o aquecimento do mercado de trabalho. E hoje, o que está fazendo com que o mercado caia é justamente as perspectivas de corte na taxa de juros. E o que o Banco Central afirmou é que ele só vai cortar a taxa de juros quando a inflação estiver controlada, não estiver vindo acima do esperado, estiver tendo quedas, e quando o mercado de trabalho estiver menos aquecido. Inflação comendo solto, obviamente a taxa de juros tem que se manter alta, mas o mercado de trabalho aquecido resulta em mais pessoas empregadas, ganhando dinheiro e, consequentemente, consumindo mais, o que acaba resultando na inflação. Então, enquanto ontem a gente tinha uma maior probabilidade de corte na taxa de juros na FONC, que acontecerá no dia 12 de junho, a gente já teve uma reviravolta aqui no sentimento dos investidores, enquanto agora, mais de 70%, 78%, quase 80% dos investidores acreditam que a gente não vai ter corte na taxa de juros já no mês de junho. Isso, obviamente, está mudando completamente a carteira das pessoas nesse exato momento. Inclusive, nem dá para ficar indo muito nesse site. Eu acho que vai levar alguns dias para ele, de fato, estabilizar os resultados. Que toda hora que você muda aqui aparece um dado diferente, até dá uma travada, né? Demora aqui para carregar se você atualizar, mas provavelmente a gente vai ter aí algumas mudanças nesse dado aqui dos sentimentos ao longo dessa semana. Mas uma coisa é fato, Bitcoin está numa região interessante de compras
Mas igual eu falei, cara, eu acho que o mercado pode ficar até um pouco mais estressado, tá? Porque S&P 500 está em queda, uma queda muito forte. E a gente também tem alguns pontos que eu gosto de levar em consideração para estar acumulando Bitcoin, que foram justamente setups que eu utilizei para estar comprando aqui próximo aos 62 mil dólares e aqui próximo aos 65, né? Então foram compras muito boas. O primeiro é o próprio gráfico. Tudo bem que a gente tem uma retração muito boa aqui numa região de Fibonacci, então quem é mais agressivo vai aproveitar que o mercado está no meio do caos, do pânico, né? E não está posicionado para tomar algumas posições aqui, porque a gente está numa região interessante aqui de acumulação. Porém, eu tô vendo essa linha de tendência como um suporte muito forte, tá? Essa linha de tendência seria justamente a região aqui dos 66, 65 mil dólares. Região onde a gente vai ter provavelmente sobrevenda novamente, né, no gráfico de 4 horas, que foi um setup muito assertivo para a gente. Vai ter o mercado, se ele cair aqui direto aqui para 65, 66, vai ter o mercado muito retraído, né? Então vai estar bastante esticada essa queda. Além do mais, é uma região que a gente tem bastante ordens de compra, entre os 67 e 65 tem muita gente querendo comprar, segurando o preço, então acredito que seja um local propício a estar buscando aí algumas operações de compra. E vale falar, né, através do nosso sentimento, que a gente teve uma venda muito boa, né? Muito volume aqui nesse fundo, então a gente tem um suporte aqui interessante, só que o mercado não está demonstrando força. E esse suporte é justamente o nível de 618 de Fibonacci. Se a gente perder ele, o próximo suporte vai ser justamente a região entre 66 e 65K. Enquanto a gente tem a maior parte do mercado comprada, então a gente tem liquidez aqui para o preço ele dar uma quedinha. Não tivemos liquidação bastante. E a única coisa boa que eu tô vendo é muita venda a mercado, né? O CVD aqui, ele tá numa queda muito intensa. Desde segunda-feira, que foi quando essa queda toda começou. Então, muita sardinha vendendo a mercado, seria um gatilho de acumulação, mas eu ainda gostaria de pagar para ver o preço cair um pouquinho mais, para pegar o mercado um pouquinho mais estressado, porque, igual eu falei, a minha estratégia que eu venho utilizando, eu me arrisquei bastante nesses dois fundos, então eu estou numa posição confortável para não precisar ficar me arriscando aqui em retração de Fibonacci. No meio do caos, no meio do olho do furacão, eu posso me dar o luxo de esperar, me dar a chance do mercado ficar um pouco mais estressado para pegar um eventual repique, justamente porque eu já estou posicionado nessas duas quedas, então seria uma compra segura, uma vez que meu preço médio está em algum lugar aqui. Na verdade, como eu já fiz parciais, meu preço médio está bem abaixo, né, do 60. Se eu estava no stop lá no 60, aí eu ainda saio no lucro. Por quê? Eu comprei, vendi boa parte da posição nessa alta. Eu comprei aqui e vendi boa parte da posição dessa alta. Mas ambos esses trades, eles continuam mais ou menos com 25% da mão. Então, assim, se o preço ele resolver subir e eu deixar de comprar aqui na retração de Fibonacci, porque eu queria esperar chegar um pouquinho mais extrema essa queda, não tem problema, porque eu continuo posicionado. Mas se chegar aqui, a probabilidade da gente ver um eventual repique é muito grande. Então chegou aqui, eu comprei, eu vou ver um repique. Cara, vai ser outra oportunidade de eu vender aí 30%, 40% dessa posição e ficar mais posicionado no Bitcoin em posições sem risco. Então se a gente vê um movimento de alta, perfeito, eu estou posicionado. Se a gente vê um movimento de queda, eu tomo um stop com lucro ainda, né? Porque eu fiz parciais. E consequentemente eu vou estar com dinheiro para comprar um cenário um pouco mais caótico, né? Às vezes uma correção no mensal. Enquanto isso, né? Boa parte da liquidez foi preenchida aqui próximo aos 68 mil dólares, mas o preço segue caindo. E a gente ainda tem uma certa quantidade de alavancagem acumulada até os 65, né? Até ali os 66, 65, que é uma região que eu estou interessado em comprar. Mas não só Bitcoin, né? Eu tenho algumas altcoins que eu tô de olho aqui na compra, que eu vou passar aqui daqui a pouquinho com vocês. Algumas eu já comprei, outras eu tô esperando o preço cair um pouquinho mais para comprar, que eu não vou comprar tudo de altcoin ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente compra uma, o preço cai e ela fica, entre aspas, no prejuízo, mas aí tem outra altcoin ali que você compra e aí o preço começa a subir, as duas se equilibram e depois quando tudo começa a subir você ganha dinheiro, né? Uma estratégia que eu vou passar aqui com você, que é uma estratégia que eu passo lá no escritório de investimentos. Lá eu tenho uma parte só de análise com a lista de trades atualizada,
que a gente tem aqui os trades que a gente está fazendo, aqui aguardando a entrada, são operações de trade, né? Agora eu vou passar aqui em algumas criptomoedas que eu estou colocando na minha carteira ao longo dessa queda aí para fazer um position trade, uma operação aí que vai durar um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem aqui várias outras criptomoedas que eu falo em primeira mão lá no escritório de investimentos, que é um local que eu tenho com os meus alunos, onde a gente tem lives exclusivas, análises exclusivas, um local para você tirar dúvidas, conversar com o pessoal, fazer networking. E isso está disponível para qualquer pessoa que é meu aluno. Então, se você quiser ser meu aluno, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo para ter acesso a qualquer um dos meus 3 cursos. O primeiro é um curso mais básico para você investir de forma segura em Bitcoin, utilizando a estratégia de preço médio, aprender o que é o ativo, aprender a investir em corretoras seguras, fazer autocustódia. O segundo é para você aprender a fazer trade e viver da volatilidade do mercado. E o terceiro para você montar uma carteira que é a carteira mais lucrativa de todas, repleta de gemas. Mas, muito bem, né? Enquanto eu faço as análises aqui dessas altcoins, eu vou deixar o QR aqui embaixo para você escanear. A primeira é a Algo, que eu já até falei algumas vezes aqui no canal dela. Ela tá fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Muito grande esse movimento. Rompeu o ombro, cabeça, ombro. E agora está fazendo uma cunha descendente, né, que é um padrão aqui, nesse caso aqui de continuação, né, um padrão de fim de queda, justamente na linha de pescoço desse ombro, cabeça, ombro. Então, eu já fiz uma compra nela, né, eu já coloquei um pouquinho dela aqui na minha carteira, mas eu não quero me expor muito, porque tem outras altcoins aqui interessantes, né? XRP é uma criptomoeda que ela é uma das maiores do mercado e ninguém está falando dela. Ela está consolidada há praticamente um ano, né? Desde julho do ano passado ela não se movimenta. E com certeza quando a gente tiver algum movimento mais forte, certamente ela vai acabar seguindo, né? Porque igual eu explico, o Bitcoin sobe, depois as altcoins grandes sobem, depois as altcoins pequenas sobem, depois as shitcoins, que é o pessoal que ficou de fora aí desse movimento, acaba especulando e esse é o topo do mercado geralmente. Então agora a gente está na hora do Bitcoin subir e algumas altcoins que são as large caps, igual a XRP, ninguém está falando delas, ninguém está aproveitando, mas quando o Bitcoin subir e tiver extremamente esticado, esse tipo de altcoin começa a subir aqui. XRP pode ganhar processo contra a SEC, né, agora nesse ano de 2024, então aproveita essa consolidação para comprar um pouquinho dela. ING também é outra criptomoeda que está fazendo uma bandeira de alta e consolidada aí desde dezembro do ano passado. Então, o mercado cripto todo começou a subir. Ela teve uma alta desde setembro, outubro e parou. Então, ela está acumulando. Se ela resolver romper aqui, ela pode subir bastante ainda. E outras que eu estou aproveitando aqui essa queda para estar entrando. A primeira é a Polkadot, que está fazendo uma cunha descendente e pode até chegar aqui numa retração de Fibonacci, tipo, de todo esse movimento de alta, né? Então seria uma ótima oportunidade aí de compra. Matic, da mesma forma, né, retraindo todo o movimento de alta que ela fez desde o seu fundo lá em setembro de 2023, então seria também uma excelente oportunidade de alta, lembrando que ela ainda fez um padrão de reversão conhecido como Adão e Eva. Às vezes que esse padrão ocorre no mercado, costuma representar excelentes lucros. E por último, o XLM está similar à XRP, né? Até mesmo porque as duas são criptomoedas muito parecidas e que eu também estaria interessado caso ela caísse mais. E igual eu falei, a minha estratégia não é entrar de uma vez aqui nas altcoins. Às vezes alguma eu entro, por exemplo, eu entrei em algo e o meu preço de compra, obviamente, ele está acima do preço atual, porque o mercado caiu hoje. Eu comprei ela, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu até avisei aqui no escritório, né? Deixa eu ver quando que eu falei aqui para os alunos que eu estava entrando nessas altcoins. E, cara, acontece de você comprar um ativo e ele começar a cair. Você nunca vai achar aí o fundo do mercado. Ó. Aqui foi no dia 8 de abril. Foi antes de ontem que eu comecei a falar que eu tô começando a me expor nessas criptomoedas. Então, assim, é uma criptomoeda que se eu comprei ela, por exemplo, no 0,26, 25, 24, 23 e agora ela está no 22, 21... é uma cripto que a gente está olhando para o alvo dela lá em $1, né? Então, assim, eu vou colocar na carteira um pouquinho dela, vou esquecer e se ela apresentar outra oportunidade, eu posso aumentar a minha exposição abaixando meu preço médio. O mesmo vale para XRP, o mesmo vale para ING.
E outra estratégia que eu tenho é, em vez de comprar essas criptomoedas, comprar outras criptomoedas que também vão entrar aí em buy zones interessantes ou que já estão em buy zones interessantes. Vale falar que a gente aqui nessa aba de olho, a gente tem uma série de outras criptomoedas e gemas que agora ainda não é o momento de comprar, mas certamente quando esse momento chegar, eu vou estar avisando em primeira mão no escritório lá para os meus alunos. Então, mais uma vez, se você quiser participar, link aqui embaixo na descrição, ou então nesse QR Code. Pessoal, não se esqueça também da BingX, né, que é a nossa apoiadora aqui do canal, a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações. Token.com, a rede social das criptomoedas. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!